vamos ter o coração aberto para ouvir a mensagem que vem do Senhor. Lígia, Deus te abençoe. Olha, saibam que não é a mesma coisa de nem eu estar tocando ali violino ou cantando aqui na frente. Eu estou com o meu coração que está para sair pela boca. Mas a partir do momento que eu entrei ali, eu senti a paz de Deus no meu coração. Amém. Senti que Ele estava aqui do meu lado. E Ele vai falar através de mim. Eu espero que vocês aí do lugar que vocês estão possam estar orando por mim. Para que realmente Deus Ele me use. Não somente hoje, mas por todos os dias da minha vida. Eu não sei como, estamos em fevereiro, eu não sei como é que foi o ano anterior de vocês, mas eu vejo assim que eu poderia ter sido melhor. Eu me senti uma cristã assim mais ou menos, eu poderia ter falado mais de Jesus para as outras pessoas, eu poderia ter amado mais as pessoas, mas dedicado mais tempo a Deus, mas graças a Deus que existe um Deus amoroso, ao qual Ele nos perdoa, Ele nos ajuda a ser melhores a cada dia. Eu não sei quantos de vocês aqui são cristãos. Quem for cristão, levanta a mão. Eu acredito que todos, né? Vocês sabem que na antiga Antioquia, as pessoas que eram denominadas cristãs são aquelas pessoas que queriam seguir os passos de Jesus e queriam ser semelhantes a Jesus? Que palavra poderosa, né? Ao momento que a gente diz que somos cristãos, automaticamente a gente está dizendo que a gente quer ser semelhante a Cristo, quer ser igual a Ele. E essa manhã eu vou falar sobre a crise. Alguns de vocês vão pensar, realmente Portugal não está essas coisas, meu negócio não está essas coisas. Realmente Portugal não está como antigamente, há 19, há quase 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Eu consegui encher um carrinho com 100 euros e ficava muito feliz. Hoje eu não consigo trazer 2 sacolinhas para casa. Mas não é dessa crise que eu quero falar. A crise que eu quero falar é a crise espiritual. Não é fácil viver no mundo ao qual a gente vive hoje, lutando contra os nossos desejos, contra as tentações desse mundo, mas contra nós mesmos, contra a nossa própria vontade. Eu acho que isso é o mais difícil, lutar contra as nossas próprias vontades. Aliás, Deus, por diversas vezes na Bíblia, Ele menciona que devemos deixar a nossa vontade de lado, devemos seguir a Jesus. Nesse momento eu vou abrir a Bíblia e eu peço que vocês inclinem suas cabeças para que a gente possa levar uma prece ao nosso Deus, para que Ele possa explicar no nosso coração a mensagem. Fechamos os nossos olhos. Senhor Jesus, querido Pai, eu nesse momento me sinto indigna de estar aqui à frente, mas eu te suplico que Tu possa me ajudar a falar do Teu amor para as outras pessoas. Eu escolhi Te servir. Eu escolhi esse ministério. Tu escolheste esse ministério para mim. E eu estou prontamente aqui, Senhor, para que Tu possa me usar para a Tua honra e para a Tua glória. E que não possamos sair daqui desse local da mesma forma a qual entramos, mas que a gente possa sentir que Tu estás do nosso lado, que Tu está aqui para poder nos ajudar, Senhor. Obrigada por tudo. E desde já eu Te agradeço porque eu tenho a plena certeza que Tu estás aqui neste momento. Então a gente vai abrir em Gênesis, logo no comecinho ali, no capítulo 3 e o versículo 24, já no finalzinho do capítulo 3. E vamos ler ali até mais ou menos o capítulo 4 ali, do 1 ao 12. Vou esperar um pouquinho para que vocês possam abrir. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. E vamos seguir ali até mais ou menos o versículo 12 do capítulo 4. Então diz assim: Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Adão teve relação com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz
a Caim. E disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com bom grado a Abel, a sua oferta, mas não aceitou a de Caim, a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. Em outras linguagens diz, seu semblante caiu. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não serás aceito? Mas se não fizer o mal, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Que palavra importante, né? Dominar. Guardem isso porque a pregação vai falar a respeito disso. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável do meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo pelo mundo. Que história triste, né? Logo no começo da Bíblia, a gente vê um irmão matando o outro, encerrando o direito de viver. Imagine só se a Bíblia relatasse todos os detalhes das histórias, como de Abel e Caim. Eu acho que teria umas 300 Bíblias, né, amor? Mas a gente só tem uma só. Deus, ele deixou os espírito de profecia para que a gente pudesse ter um vislumbre de como foi naquele tempo, nas histórias passadas. E eu vou ler aqui para vocês também verdade sobre os anjos. E no capítulo 6, a gente vê a história de Abel e Caim mais detalhada. E diz assim: o plano da salvação é explicado mais amplamente por eles. Anjos mantiveram comunicação com Adão após a queda, informando acerca do plano da salvação. Então aqui a gente vê que eles não eram ignorantes. Eles sabiam que viria um Salvador. Eles sabiam que alguém viria para morrer por eles. Então eles estavam conscientes do que iria acontecer. O jardim do Éden, ele permaneceu sobre toda a terra. Eu estou lendo aqui, no Verdade sobre os Anjos, no capítulo 6, tá bom? O jardim do Éden permaneceu sobre a terra por muito tempo, depois que o homem for expulso das suas deleitáveis veredas. Foi permitido à raça decaída por muito tempo contemplar o lado da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes. Então, ali por fora, eles tinham um vislumbre do que eles tinham perdido, né? Pelas frestas, não sei, eles conseguiam ver o que eles tinham perdido. A porta do paraíso estava guardada pelos querubins, revelava-se a glória de Deus, e para ali vinham os primeiros adoradores. Então a gente vê que aquele local foi o local escolhido por Deus para o sacrifício. E foi ali que Caim e Abel trouxe o seu sacrifício a Deus, e Deus concedeu-se em comunicar-se com eles. Deles eram requerido a prática que praticasse o sistema de humilde obediência, mostrando a sua reverência a Deus, a sua fé ao Redentor prometido, dependendo dele mediante a morte do primogênito do rebanho, e a solene apresentação do sangue como uma oferta queimada a Deus. Caim não estava disposto
a seguir estritamente o plano da obediência. E procurar um cordeiro e oferecê-lo juntamente com o fruto da terra. Meramente ele tomou o fruto da terra, desrespeitou a exigência de Deus. Abel, seu irmão, aconselhou que ele não viesse perante a presença do Senhor sem o sangue do sacrifício. Caim, sendo mais velho, não quis ouvir seu irmão. Então, Caim, ao oferecer o sacrifício, ele não observou manifestação nenhuma da parte de Deus. E Caim, porém, ele desrespeitou. Em vez de ele ir à presença de Deus com o que Deus tinha ordenado, não, ele foi somente com os frutos da terra. E Abel, que nem eu li para vocês, Abel, com um determinado tempo, ele começou a ir ao seu irmão e aconselhá-lo que ele não deveria ir à presença do Senhor sem o sacrifício correto que Deus tinha pedido. Eu vou trazer, depois de um tempo, ele começou a perceber que o sacrifício dele não tinha aceito, Caim, né? E eu vou trazer para os nossos dias hoje. Muitas vezes a gente pensa, Senhor, eu tenho ajudado tantas pessoas, eu tenho feito a tua obra, eu tenho falado de Deus para as outras pessoas, olha o quanto eu faço por ti, eu tenho orado, Senhor. Eu tenho pedido a Deus, mas Deus, você não me responde. E às vezes eu me pergunto, será que estamos negando o nosso eu? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Eu vou contar um testemunho. Todos aqui sabem, eu trabalho com a confeitaria, eu e minha prima. E eu tenho essa confeitaria e tenho o meu trabalho de 8 horas. E por diversas vezes na minha vida, eu já trabalho lá quase há 6 anos, e por diversas vezes na minha vida, eu acordo 7 horas, ia primeiro servir os meus patrões, quando era 8h30, eles saíam para sua correria do dia, eu vinha em casa, acordava o Gabriel, e até as 9 eu tinha que deixar ele na escola, e depois eu voltava para o meu trabalho. E ali eu trabalho sozinha, então eu estou sempre com os fones no ouvido, ouvindo pregação, louvor, os livros de espírito de profecia. E Deus, ultimamente, Ele tem falado muito comigo. E há 2 semanas atrás eu tenho chorado imenso, a partir do momento que eu descobri que iria aqui passar a mensagem a vocês. E Deus, Ele falou ao meu coração. Por quê? Eu deixava para servir, para fazer o meu culto, depois que eu fazia esses afazeres, que eu estaria no trabalho sozinha, que ninguém estaria ali para me perturbar. Então, no meu pequeno almoço, eu pegava ali e ia fazer o meu culto. Lia minha Bíblia, minha lição. E eu achava no meu coração que eu estava fazendo o que era correto. Deus, Ele conhecia a minha correria do dia. Deus, Ele me conhece. Que eu sou sozinha com os meus filhos e é muito corrido para mim. Então, no meu coração, eu achava que estava fazendo o correto. Mas, ouvindo as suas pregações, ouvindo o Espírito de Profecia, quando eu li no livro Verdade sobre os Anjos, a respeito da história de Caim e Abel, eu vi que não era isso que Deus queria de mim. A Bíblia, ela diz, e muito claramente, assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, Ele estava pedindo as minhas primícias. Não é depois que eu fosse fazer a correria do meu dia que ali eu ia buscar Ele. Não, Ele queria que eu buscasse Ele assim que eu levantasse, assim que eu saísse da minha cama. Então Ele estava pedindo as minhas primícias. E essa história, ela me tocou muito. E hoje eu tento fazer de maneira diferente. Muitas vezes não é fácil. Não vou mentir para vocês, não é fácil, mas eu tenho pedido a ajuda de Deus para que eu possa acordar mais cedo e buscá-lo Ele nas primeiras horas do meu dia, para que Ele possa me usar e me ajudar, porque um dia eu quero estar no céu. E Abel, ele compreendeu muito bem aquilo que Deus tinha pedido a ele, né, do sacrifício, ele percebeu muito bem, mas Caim não. Caim, de alguma forma, ele queria negociar com Deus, assim como eu fiz.
né? Senhor, tu sabe a minha correria, tu sabe o que eu tenho que fazer. Senhor, eu estou fazendo um culto aqui, eu tenho certeza que tu está se agradando, mas não. Como disse, Abel, ele tinha entendido perfeitamente o sacrifício que ele fez a Deus, mas Caim não. Caim queria negociar com Deus. Ah, não, eu vou levar os frutos da terra e eu sei que Deus ele vai também entender. E eu trago para os nossos dias hoje. Muitas vezes a gente, vou botar um exemplo, sei lá, do dízimo. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, tua casa já está abastecida, tem muitos servos teus que devolvem o dízimo, trazem os dízimos à casa do Senhor. Eu vou pegar o meu dízimo e vou ajudar tal pessoa que está em necessidade. Mas a palavra de Deus ela é muito correta, muito certa. E se ele diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se é para trazer a casa do Senhor, é a casa do Senhor. Se ele falou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é o reino de Deus. Não tem meio termo. Se Deus falou, é isso, é isso. Então, a gente vê que na Bíblia já mostra dois adoradores, né? Aqueles que seguem fazendo a vontade de Deus ou aqueles que vão sempre tentar dar um jeitinho para que a sua vontade seja sobressair da vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Caim e Abel. O melhor sacrifício foi o de Abel, todo mundo sabe. Mas se fala mais do sacrifício de Caim. Por que será? Deus ele quer nos mostrar que não devemos ser igual a Caim. Deus ele nos alerta para que não sejamos igual a ele. E para Caim, Deus ele estava sendo injusto, imputando um pecado que não era dele. Um pecado que pertencia ao pai e à mãe dele. O que ele tinha a ver com isso? E eu lendo o livro Verdade sobre os Anjos, eu vi que muitas das histórias passadas, as pessoas, elas pensavam assim, Deus ele está sendo injusto, ele está punindo quem não merece. E Caim pensava a mesma coisa. Caim ele pensava que Deus ele estava sendo injusto com ele, punindo por uma coisa que não foi ele que fez. Por que será que sobre o meu corpo eu carrego as mazelas do pecado? Para vocês verem, ele dizia que Deus ele estava punindo quem não merecia. Mas eles esqueceram de uma coisa, que o homem e a mulher, a partir do momento que eles pecaram, nasceriam filhos e filhas pecadores. Por isso que a Bíblia conta que herdamos a posição do pecado. Eu pergunto a vocês, vocês têm a ver com a escolha que foi feita na árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu tenho a ver com a escolha que foi feita na árvore do conhecimento do bem e do mal? Mas quando paramos para pensar quão poderoso é o nosso Deus e amoroso, que Ele nos deu a posição de escolha. A gente se lembra também que não temos nada a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. Nem lá eu estive, nem lá vocês estiveram para carregar a cruz de Jesus. Então, não tínhamos nada a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas também não tínhamos nada a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. Não pedimos para que, Senhor, morra por nós. Não. É isso que eles não entenderam. Eu peço que vocês abram em Romanos, capítulo 5, versículo 18 a 21. Romanos, capítulo 5. (18 a 21). Diz assim:
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Muitas versões diz superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante a Cristo Jesus. Olha, vocês podem ter a certeza, se há muito pecado no mundo, há muito mais possibilidade de perdão, há muito mais amor da parte de Cristo por nós. Eu não tive responsabilidade no pecado de Adão, mas também não tive responsabilidade, eu não ajudei Jesus naquele momento da crucificação. Hoje, a gente tem um poder de escolha. Hoje, a gente tem o poder de escolhermos o que é certo, o que é errado. Escolher como Abel, que fez o sacrifício correto, aquilo que Deus ordenou, ou a Caim, que tentou dar o jeitinho e sobressair a sua própria vontade. A Bíblia, ela é muito clara e muito verdadeira. E quando ela deixa nas suas escrituras que devemos seguir o que está aqui, é seguir o que está aqui. Não tentar negociar com Deus. Hoje, a gente tem a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Assim como eu ouvi. Assim como eu ouvi alguns meses atrás de que não era a forma correta que eu estava adorando Ele. Que a forma correta era buscar Ele em primeiro lugar. E eu pude ouvir e tento fazer uma transformação na minha vida com a ajuda dEle. Eu tenho certeza que hoje Deus ele também tem falado nos seus corações para que você possa fazer uma mudança na sua vida. Deus ele está te chamando. Deus ele está te chamando para voltar aos pés de Cristo. Hoje a gente tem a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo, mas chegará o momento que ele será retirado da terra. E aí a gente não vai ter mais o poder de escolha. Não teremos mais oportunidade para mudar. Muitos aqui, no dia do batismo do meu filho, podiam ter pensado assim, a Lígia é muito exagerada. Para que chorar tanto? Mas aquilo foi uma decisão de escolha do meu filho, de poder entregar sua vida publicamente a Deus. A minha vontade era de gritar para o mundo inteiro ouvir o quão feliz eu estava pela decisão dele. E eu tenho certeza que Deus também estava. No mundo ao qual nós vivemos, não é fácil deixar a nossa vontade de lado e seguir as vontades de Jesus. Mas a Bíblia é bem clara que Ele estaria conosco. Que não seria fácil, mas que Ele estaria conosco. Então, hoje você tem o poder da escolha. Hoje você pode escolher ser igual a Abel ou ser igual a Caim. Que nem mencionei, chegará um momento que o Espírito Santo não estará mais aqui na terra e a gente não vai ter esse poder de escolha. Cabe a você fazer a escolha de seguirmos a Cristo. Como dissemos no começo, quem era cristão? Cristãos são todas aquelas pessoas que querem seguir os passos de Jesus fielmente. E eu escolhi a seguir a Cristo. Quando me deram esse cargo sobre mordomia, eu falei assim, eu não sou capaz. Eu não consigo. E quando disseram ainda que eu teria que pregar, eu falei assim, é impossível. Eu faço todas as coisas, eu toco, eu canto, eu faço qualquer coisa, mas pregar aqui na frente eu não sou capaz. Como disse a vocês, meu coração tá para sair pela boca, mas eu sinto a paz de Jesus no meu coração.
Ele tem me ajudado. E eu escolhi hoje estar aqui à frente, porque eu escolho servir a Jesus. A Poliana agora ela vai cantar uma canção, uma música. E se você sentir o desejo no seu coração, se você ouvir a voz do Espírito Santo para fazer uma transformação na sua vida, assim como eu ouvi para fazer a mudança de buscar Ele em primeiro lugar na nossa vida, não é somente isso, mas Jesus ele tem falado aos vossos corações. Se você sentir o desejo de segurar na mão de Jesus e dar o primeiro passo para que Ele possa te ajudar, como Ele tem me ajudado, você fique em pé, que depois que a Poliana cantar, a gente vamos orar. Criador do céu, da terra e do mar, o universo tem prazer em te adorar. Tua palavra de poder, a matéria fez surgir. Vida em essência, só em ti, Senhor. Mas para completar a tua criação, tu formaste o homem com tuas próprias mãos. Era apenas pó da terra, mas teu sopro fez viver. Grande é o mistério do existir. Só sei que eu fui formada pelas mãos do Criador. Foi a palavra do Senhor que me trouxe à luz. E quando perdida me encontrei, fui transformada pelo sangue de Jesus. Para isso eu vivo, para falar do amor de Deus por mim. Obra-prima eu sou da criação de Deus, e herdeira sou de tudo que Ele tem. Posso ser o sal da terra, posso confortar alguém. Grata sou a Deus por eu existir. Só sei que fui formada pelas mãos do Criador. Foi a palavra do Senhor que me trouxe à luz. E quando perdida me encontrei, fui transformada pelo sangue de Jesus. Para isso eu vivo, para falar que além de me criar, Deus jamais
obrigado porque eu tive a plena certeza que Tu estava aqui comigo. Hoje, Senhor, eu escolho Te servir. Me use para a honra e glória do Teu santo nome, para a pregação do Teu evangelho. E que possamos, Senhor, sair daqui tendo a plena certeza que Tu morreste na cruz por nós, Senhor. É tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém.